E aí pessoas, eu sou a Helena Tavares e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre alguns capítulos de David Copperfield. Se você está acompanhando a leitura conjunta aqui do canal, você sabe que os capítulos dessa semana foram os capítulos do 8 ao 14. Então são esses capítulos que a gente vai falar hoje aqui. E eu vou deixar aí embaixo na descrição os capítulos dessa semana que tá entrando agora, ou seja, os capítulos que a gente vai falar no próximo vídeo. Também tem nos highlights lá do Instagram. Então eu sempre tô postando atualização lá sobre o canal, sobre a leitura conjunta. Então se você não segue ainda o Instagram do canal, segue. Eu vou deixar todos os links das redes sociais aí embaixo. Enfim, Então, né, no vídeo anterior aqui da leitura conjunta, a gente conversou sobre os 7 primeiros capítulos de David Copperfield. Se você ainda não viu, eu vou deixar sugerido aqui em cima. Eu recomendo que você assista primeiro aquele vídeo e depois esse. A gente terminou aquele vídeo conversando sobre o 7º capítulo, que é um capítulo em que revela pra gente que ele tá voltando pra casa depois de um período longe de casa estudando. E aí no 8º capítulo a gente tem ele vindo pra casa, o nervosismo dele pra voltar pra casa. A gente fica nervoso junto com ele, pelo menos eu fiquei muito nervosa. E aí quando ele chega em casa com todo aquele nervosismo, de não saber o que vai acontecer, ele descobre que a mãe dele teve um bebezinho. Então a gente descobre que ele tem esse novo irmãozinho aí, né? E aí nesse 8º capítulo a gente vai vendo os estragos que a relação abusiva que a mãe dele vive, né, com o marido, os estragos que essa relação causou nela. Então assim, a gente vê ela muito desconfiada, ela muda de humor do nada. Então assim, toda a agonia que eu já tava sentindo antes com ela sendo muito submissa e sem saber o que fazer pra defender o filho dela, nesse capítulo tá assim ao cubo. Enfim, então nesse 8º capítulo ele é mais dedicado a mostrar pra gente como foi a volta pra casa dele e como o Copperfield se sentia deslocado ali. Ele sempre tentava ficar evitando o padrasto, né, e a irmã do padrasto, com medo de estar atrapalhando ali a rotina, né, familiar. Ele nunca conseguia agradar, porque se ele não ficava lá com eles era ruim, porque tinha que ficar, e aí se ficasse, qualquer coisa que ele fizesse era um insulto. Então assim, volta aquele desespero assim, que ai meu Deus do céu. E aí ainda nesse capítulo a gente tem a confirmação assim de uma coisa que eu já tava pensando há muito tempo, que é a masculinidade frágil do Sr. Murdstone. Espero estar pronunciando correto mais uma vez. Porque tem aquela hora, né, que a mãe tá com um bebê assim, e aí ela puxa Copperfield aí diz, olha, vocês têm não sei o que parecido. Ai, acho que vocês puxaram isso de mim. E aí a irmã do padrasto de Copperfield chega e diz que eles não têm nada de parecido. Eles não podem ter nada de parecido porque o bebê parece com o irmão dela e blá 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 blá. Quer dizer, e aí você entende, você já fica meio que suspeitando disso, né? Você dá pra entender desde sempre, mas enfim, é mais uma confirmação de que o padrasto dele detesta ele porque ele é filho de outro homem, sabe? Eu não entendo muito bem porque tanto ódio pelo pobre do menino, o menino nunca fez nada, mas enfim, né? Esse padrasto é doente mesmo, então. Aí depois ele volta, né, pro colégio, ele sente uma angustiazinha, né, quando ele vai se despedir da mãe e se despedir do irmão. E aí, quando ele chega no colégio, na verdade, quando chega na parte do colégio, ele já avisa pra gente, olha, eu não lembro direito desses dias, foram dias que se apagaram na minha memória. Enfim, a gente sabe, né, e foi um trauma muito grande e ele descobriu no dia do aniversário dele. E aí a gente vê um lado mais humano do diretor dele, né, que o diretor, ele ficou tocado, assim, pela dor do menino. Isso não faz o diretor uma pessoa boa, porque assim, pelo amor de Deus, ele bate em crianças. E aí quando ele volta pra casa, né, pro enterro da mãe dele, enfim, ele para naquele cara, né, que faz os caixões e tal, né, no caso, o caixão da mãe dele. E aí você vê uma família, a família do cara que faz o caixão, super feliz, seguindo a vida, né? A filha do cara que faz o caixão super feliz e apaixonada, não sei o que. E aí você tem um contraste, assim, entre a felicidade dessa família e o luto dele. E como ele ficou com raiva, assim, né, em algum momento, porque a família tava tão feliz e ele tava ali triste. Então, enfim, eu achei um pouco interessante isso. Eu vou confessar que eu fiquei, meu Deus do céu,
pouco desrespeitoso mesmo, porque o menino lá, eita pô, o menino de 10 anos, a mãe do menino de 10 anos morreu e você fica na cara do menino, assim, eu não tô dizendo que você não pode ser feliz, que é pra você ficar triste, assim, por uma pessoa que você nem conhece, mas, pelo amor de Deus, né, tem um pouquinho de respeito na frente do menino. Inclusive a filha do cara do caixão, vou chamar ele assim, cara do caixão agora, a filha do cara do caixão vai com o namorado dela lá dentro do carro onde tá indo o caixão, e eles vão tipo, um passeio, gente, pelo amor de Deus. E aí, o que eu acho muito legal é que Copperfield em nenhum momento ele culpa a mãe dele pelo que aconteceu, ele entende as circunstâncias em que ela tava, ele entende que ela tava sofrendo também. Tanto é que quando ele se despede dela e quando ele a vê pela última vez antes dela ser enterrada, no caso, ele diz que a mãe que ele vê ali é a mãe da época antes dela se casar de novo, naquela época feliz deles. Então eu achei muito fofinho isso dele não guardar rancor da mãe, porque se você parar pra pensar, pais estão ali sempre pra proteger a gente, e é uma coisa que saiu do alcance da mãe dele, ela não sabia mais o que fazer, enfim, ela tava completamente dependente do cara, sofria abuso também, né, então assim, eu achei muito fofinho dele entender isso e tão jovem, né. Mas também o coitado teve que crescer muito rápido, né? Assim, de um dia pro outro ele teve que virar um homem adulto. Depois da morte dela, a gente vê ele no limbo ali, né? Naquele abandono psicológico. O coitado não sabe o que vai acontecer com ele, não sabe o que é que o padrasto e a irmã do padrasto estão pensando em fazer com ele. E ele diz que, não é que eles me machucassem, me batessem em mim, mas eles simplesmente me ignoravam, era como se eu não estivesse ali, ele não podia sair, fazer amigos. Ou seja, ele tava ali abandonado, numa situação em que ele precisaria de muito mais apoio, né? Porque a mãe dele tinha acabado de morrer. Mas aí pelo menos ele ainda tinha a babá dele, né, ali, que ela continuou na casa trabalhando esse tempo todo, mesmo com tudo que aconteceu. E aí ela chama ele pra ir pra casa dela de novo, né, pra casa da família dela, ele vai. E aí eu achei interessante o contraste entre quando ele foi antes da mãe dele morrer, na época em que ele era bem mais inocente, e agora, quando ele vai de novo, depois da morte da mãe, depois de tudo que ele passou, e a magia que ele teve quando entrou naquela casa, né, porque eu falei no vídeo anterior, que ele, quando tinha entrado na casa do Pegote, que era dentro de um barco, ele achou incrível, assim, uma coisa mágica, e agora não mais, quer dizer, ele via que era uma coisa confortável, as pessoas eram simpáticas e tal, mas não tinha aquela mesma magia de antes. Porque, na verdade, ele mudou muito, né? Não foi nem o local que mudou. Tudo estava igual. Como ele mesmo diz, tudo estava igual, do mesmo jeitinho da última vez que eu fui lá. Mas, na verdade, essa mudança foi dentro dele. E aí a gente tem esse intervalo de tempo. Eu acho que esse intervalo foi meio que pra gente digerir que a mãe dele morreu e que agora a merda vai ser exponencial. Sim, antes de continuar, uma coisa que eu esqueci de falar, né, que aconteceu, é que a babá dele se casou, né, ou seja, foi um marco importante pra ele ali, porque ela se casa, deixa de trabalhar na casa dele, né, enfim, do padrasto dele, né, deixou de ser a casa dele. Enfim, ele perde uma pessoa ali, aliada dele, né, então foi um marco importante que eu esqueci de falar, mas enfim, seguindo em frente. Mas enfim, né, depois ele volta pra casa e, ai, nossa, é muito triste ver que ele não pode ter amigos, porque, logicamente, o padrasto e a irmã do padrasto têm medo que ele vá contar pra alguém como ele sempre foi tratado por eles dois, né? E agora como ele tá sendo tratado depois que a mãe morreu. E aí ele contando, ele vagando lá sozinho, sem fazer nada, porque ele não ia pra escola, ele não tava recebendo mais lições em casa, assim, né, de escola, não tinha amigos, não tinha mais, eu acho que muitos livros pra ler lá na casa dele. E aí acontece uma coisa que eu anotei aqui como uma oficialização do abandono, porque o menino já estava completamente abandonado, mas aí o padrasto dele chegou aí, vou chutar o pau da barraca, vou oficializar aqui esse abandono e mandar ele pra fora de casa pra trabalhar, porque pra ele não ficar sem fazer nada em casa, né, pra ele aprender alguma coisa da vida, porque enfim, como se a gente se surpreendesse, né, com essa atitude babaca dele. Lá vai um menino de 10 anos trabalhar numa fábrica de não sei o que,
a não sei quantos quilômetros de casa sozinho pra administrar o próprio dinheiro, sendo que o menino nunca teve experiência nenhuma em administrar dinheiro. Mas tá, lá vai ele, né? Ele chega lá em Londres, ganha pouco, não sabe administrar direito o dinheiro, às vezes fica sem comer, né? Porque acaba o dinheiro e, enfim, o menino não sabe o que fazer, né? Que a gente vai culpar uma criança de 10 anos de não saber administrar o dinheiro. E aí, esse capítulo foi, acho que um dos que eu mais fiquei, ai meu Deus do céu, que ele mostra como esse tempo todo, não só depois que ele foi expulso de casa, né, pra ir posto pra trabalhar, mas muito antes disso, ele já estava internalizando a dor dele, como ele não podia falar o que ele estava sentindo. E isso é uma coisa que a gente vê, e que ele já disse, né, no livro, que é uma coisa, um trauma que vai acompanhar ele pra vida toda dele, e que é uma coisa que aconteceu com ele que acabou definindo quem ele é e como ele vai agir daqui pra frente. Então, assim, eu tô muito curiosa pra ver como tudo isso vai influenciar a vida dele depois que ele passar por isso tudo. E enfim, a gente nem sabe o que é que vai acontecer com o menino, né? Porque... E aí ele mora de aluguel, né, com aquela família que é, enfim, é uma família que tá passando por muitas dificuldades, então eles acabam se entendendo ali entre si e compreendendo a dor um do outro. Eu achei muito legal porque é o mais perto que ele teve de ter uma família nesses últimos tempos, mesmo que fosse uma família que tivesse meio desconjuntada ali. Ah, sim, e ainda nesse capítulo que a gente vê... Ainda nesse capítulo que a gente conhece a família e a rotina dele de trabalho, ele também diz que ele começava a inventar histórias, porque ele conhecia umas pessoas na rua, e como ele estava muito mal vestido, porque além de mandarem ele pra trabalhar e deixarem ele ficar em qualquer lugar, também mandavam as roupas farrapentas pra ele, né? Ele quase não tinha roupa. E aí, quando as pessoas conheciam ele e viam aquele menino sozinho na cidade, perguntavam de onde ele era, com quem ele estava, não sei o que, ele inventava histórias pra não falar a verdade sobre o padrasto dele. E aí, por um momento você pode até pensar que ele tá protegendo o padrasto, mas na verdade não. E não dá pra você julgar, porque assim... mas se ele contasse pra alguém, ele podia receber ajuda. Mas, gente, na moral, quais seriam as chances, assim? É a palavra dele contra a do padrasto dele. E o padrasto dele já fez várias pessoas acreditarem que ele era um menino terrível, que ele não é, a gente sabe, mas o padrasto fez ele acreditar. Então a gente vê ele inventar essas histórias pra tentar se proteger e talvez, eu acho, pra tentar se enganar de que, sei lá, talvez tudo aquilo não tenha acontecido e as coisas... Não sei, talvez ele estivesse tentando se isolar e se fazer acreditar de que aquela vida não era dele. E aí acontece uma coisa aqui no 11º, 12º capítulo, que é um ponto assim importantíssimo pra ele, que é quando o cara dono da pensão, tipo uma pensão que ele mora, é uma casa, né, que ele aluga um quarto, que é o da família, que ele vira amigo e tal, que é quando esse cara vai preso, né, e aí a família vai toda com ele e, enfim, ele tem que se mudar e morar em outro lugar, que é perto da prisão, inclusive, que ele tá. Esse é um ponto importante, porque depois disso, que isso acontece, é um ponto em que a família decide ir embora pra ganhar a vida em outro lugar, perto do restante da família deles. E Copperfield, ele fica completamente sozinho e é nesse momento em que ele chega e vem aquela coisa, né? Olha, a merda já tá tão grande que se eu tentar fazer outra coisa e der merda, vai ser menos ruim do que continuar nessa merda aqui que eu tô. Porque eu tô sozinha, sofrendo, eu não posso falar com ninguém. Às vezes eu fico sem comer, tô quase sem roupa, então assim... E aí é nesse momento que volta uma personagem que no início do livro eu fiquei pensando, ela vai ser importante no decorrer da história, tenho certeza, que é a tia dele que eu ri horrores dela na hora do nascimento dele e tal. E ele fica pensando em fugir, encontrar com ela, pra ver se ela pode ajudar ele, né? Só que o problema é que ele não sabe direito exatamente onde ela mora. E aí ele pede dinheiro emprestado à babá dele, né? Porque eles sempre se falam por cartas. Nossa, eu tô rindo de nervoso, porque assim, não tem uma coisa que dê certo pra esse menino. Que é a primeira coisa que acontece. Ele chega, tá com um baúzinho lá pra levar pra
pro lugar onde ele vai pegar o transporte lá, né, pra ir pra onde a tia dele mora. E antes dele chegar, não, velho, ele só sai do lugar de onde ele mora e pronto, já é assaltado, já perde tudo, meu Deus do céu. Não saiu nem de Londres e já foi completamente assaltado. Fica sem dinheiro, sem roupa, sem comida. E naquela altura do campeonato, o que é que ele ia fazer? Se ele voltasse e dissesse, fui assaltado, tô sem nenhuma roupa, ele ia se lascar com o padrasto, né? Então era melhor seguir em frente. Então ele vai andando não sei quantos quilômetros, muitos, né? Porque ele demora uma semana pra chegar na casa da tia. Eu acho que, assim, é sofrido, então claro que você não quer ficar lendo coisa sofrida, mas é David Copperfield, então ele se lasca o tempo todo. Então eu confesso que eu pensei que fosse ter mais um desenvolvimento maior sobre essa viagem dele de uma semana a pé, indo pra casa da tia e tendo que vender as roupas do corpo pra conseguir comer, porque na real a gente só tem assim ele dizendo sobre a primeira, a segunda noite, um negócio assim. No final, antes de chegar na casa da tia, ele fala que durou 7 dias, parece, ou algo assim, uma semana mais ou menos. E aí eu fiquei, oxente, já, mas tudo bem, né? É uma coisa, por um lado é bom, porque aí não fica encheção de linguiça. Ele deu pra gente o essencial pra entender que ele se lascou a viagem todinha e chegou quase nu, todo sujo e com fome na casa da tia. Enfim, aí ele chega na casa da tia. Por um momento eu pensei, essa mulher não vai acreditar que ele é o sobrinho dela. Vai enxotar o menino vai ficar na rua. Mas no final das contas ela põe ele pra dentro, ela dá comida a ele, dá um banho nele. E aí você já percebe ali, porque do primeiro capítulo você percebe que o tic-tac dela não bate muito bem. Aí agora você vê que o tic-tac dela tá batendo ainda pior e ainda tem outro que não tem o tic-tac batendo muito bem junto com ela, ou seja, são dois tic-tac que não batem bem e fica aquela confusão e... E aí ele chega, conta a história pra tia, né? E ela é engraçada, porque ela é uma pessoa, ai, vem aqui criança, vou te ajudar, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa chata, assim, porque ela fica tratando o menino como se ele não tivesse que ter nascido e como se... e fica comparando ele com uma menina que nunca existiu, né, que é a menina que ela queria que tivesse nascido no lugar dele. Tirando isso, ó, depois de tanta merda que já aconteceu com esse menino, o que é ela comparar ele com uma menina que não nasceu? O que é isso, meu Deus? E aí, no último capítulo dessa semana, né, que é o capítulo 14, acontece a catarse. Ai, gente, quando tem aquela discussão entre a tia dele e o padrasto, é maravilhoso. A tia dando foras e deixando claro o quanto o padrasto dele é horrível. E dizendo, eu não acredito em você sobre o que você fala desse menino. Eu, ai, porque assim, quando o padrasto chega, a primeira coisa que ele vai falar é porque esse menino, ele dá muito trabalho e deu muito estresse pra mãe dele e blá, 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 não sei o que. E ela chega, aham, tá, mas você não me engana, tá? Porque eu já vi isso antes. E você faz o menino sofrer, blá, blá, enfim. Nesse último capítulo dessa semana, acaba muito bem, né? A gente acaba feliz porque parece que ele vai ter um recomeço aí, que vai dar tudo certo pra ele. Então, assim, 286 páginas pra 1000 e poucas, a gente ainda tá muito no início. Então, ele vai ter um recomeço? Vai, mas quem garante que no final das contas vai dar certo isso, né? Então, eu tô gostando muito da leitura, eu tô achando muito interessante e o que eu acho legal é que ele traz assuntos importantes que são importantes ainda até hoje, né? Como trabalho infantil, violência doméstica, abandono parental, esse tipo de coisa. Ele traz tudo isso e ele fala de uma forma séria, tipo, olha, gente, isso é errado e olha como faz as crianças sofrerem, mas ao mesmo tempo não é uma narrativa pesada que vai te deixar mal depois de você ler, assim. Você fica pensando, caramba, coitado do menino. E você fica pensando sobre aquilo, mas não é um livro que vai te deixar com a energia pra baixo, assim, mal, nada disso. Então eu tô gostando bastante de ler, eu tô achando bem interessante. Mal posso esperar pra ver o que vai acontecer, como tudo isso vai afetar a vida dele adulta, principalmente. Vamos ver, foi um final feliz pra essa semana. Vamos ver se semana que vem a gente vai ter um final feliz também, acho pouco provável. Eu tô gostando muito da leitura, eu espero que vocês estejam gostando também e gostando aqui dos vídeos.
Eu não tenho certeza como esse vídeo tá ficando, porque eu tô meio cansada hoje. Eu tô meio cansada, não vou mentir, eu tô muito cansada, porque eu tive que resolver muita coisa essa semana. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aí embaixo o que é que vocês estão achando do livro. E aí, só lembrando, eu vou deixar aí embaixo tudo bonitinho, os capítulos dessa semana de agora. Tem tudo no Instagram do canal também, então aproveita e segue lá, que eu sempre tô postando coisa por lá. É isso, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até a próxima!